Eu escolhi na falta do 10º canto, antes da Sueli chegar, eu procurei e escolhi um capítulo que é um capítulo do Bhagavatam, primeiro canto. É um capítulo muito bonito e foi recomendado por Prabhupada para que a gente memorizasse todos os versos. São 35 versos. Ele recomendou que a gente memorizasse os versos, de tão importante que é. É o 2º capítulo. E o título é Divindade e Serviço Divino. É um tema conhecido, os devotos citam muito esses versos do sânscrito e eu pensei que a gente podia fazer esse estudo especial do capítulo lendo todos os versos agora e depois eu faço algum comentário. Tá bem? Então vamos ler todos os versos do capítulo 2 do primeiro canto. O título do capítulo é Divindade e Serviço Divino. Não vou ler só o sânscrito, ou melhor, eu vou ler só a tradução, evitando o sânscrito, para que a gente capte toda a ideia. Depois eu vou explicar um pouco e se houver perguntas, a gente responde. O Grashrava Sutta Goswami, o filho de Romaharshana, estando totalmente satisfeito com as perguntas perfeitas dos Brahmanas, agradeceu-lhes e então tentou responder. Srila Sutta Goswami disse: Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao grande sábio Shukadeva Goswami, que pode penetrar os corações de todos. Quando ele partiu para dedicar-se à ordem de vida renunciada, sannyasa, deixando-o lá sem se submeter à reforma pelo cordão sagrado ou às cerimônias observadas pelas castas superiores, seu pai, Vyasadeva, assustado com a separação dele, exclamou: Ó meu filho, na verdade, apenas as árvores que estavam absortas nos mesmos sentimentos de separação ecoaram em resposta ao pai aflito. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vyasadeva, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este super confidencial suplemento à anata do conhecimento védico, após tê-lo assimilado pessoalmente pela experiência. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Naranarayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Ó sábios, justamente me fizestes vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Supremo, sendo, por isso, relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu completamente. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade, é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Sri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com sua própria posição não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar
o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende esta verdade absoluta, prestando serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Ou melhor, entre os duas vezes nascidos. Conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordem de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Portanto, com incansável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário, karma, lembrando-se da personalidade de Deus. Quem, portanto, não dará ouvidos à sua mensagem? Ó sábios duas vezes nascidos, servindo àqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade para ouvir as mensagens de Vasudeva. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma, no coração de todos e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais da paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então, o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Assim, estabelecido no modo da bondade pura, o homem, cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo contato com a matéria. Assim, rompe-se o nó do coração e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas têm prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificante para o eu. A transcendental personalidade de Deus está indiretamente associada aos três modos da natureza material, a saber, paixão, bondade e ignorância. E apenas para a criação, manutenção e destruição do mundo material, ele aceita as três formas qualitativas de Brahma, Vishnu e Shiva.
Dessas três, todos os seres humanos podem receber o benefício último de Vishnu, a forma da qualidade da bondade. A lenha vem de uma transformação da terra, mas a fumaça é melhor que a madeira bruta. E o fogo é ainda melhor, pois através do fogo podemos obter os benefícios de conhecimento superior, através de sacrifícios védicos. Analogamente, a paixão, rajas, é melhor que a ignorância, tamas, mas a bondade, sattva, é melhor ainda, porque pela bondade pode-se compreender a verdade absoluta. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviço à personalidade de Deus devido à sua existência acima dos três modos da natureza material. Eles o adoravam para livrar-se das condições materiais e, destarte, receber o benefício último. Quem quer que siga essas grandes autoridades também é elegível para a libertação do mundo material. Aqueles que são sérios em querer a liberação, com certeza não são invejosos e respeitam a todos. Todavia, eles rejeitam as horríveis e assombrosas formas dos semideuses e adoram apenas as formas plenamente bem-aventuradas do Senhor Vishnu e suas porções plenárias. Aqueles que estão no modo da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progênie. Nas escrituras reveladas, o objetivo último de conhecimento é Sri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é comprazê-lo. Yoga é para compreendê-lo. Todas as atividades frutivas são, em última análise, recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo, e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião, Dharma, é prestar serviço amoroso a ele. Ele é o objetivo supremo da vida. No começo da criação material, esta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Após criar a substância material, o Senhor Vasudeva se expande e entra nela. E embora ele esteja dentro dos modos materiais da natureza e pareça ser um dos seres criados, ele está sempre e totalmente na luz de sua posição transcendental. O Senhor, como a super-alma, penetra todas as coisas, assim como o fogo penetra a madeira, e por isso ele parece ser de muitas variedades, embora seja o absoluto, único e incomparável. A super-alma entra nos corações das criaturas que estão influenciadas pelos modos da natureza material e faz com que elas desfrutem dos efeitos desses modos através da mente sutil. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. E aí termina. Vocês querem falar sobre esse capítulo, o que perceberam agora enquanto eu lia? Quem quer falar alguma coisa? Como eu disse, esse capítulo é importante. Ele é o segundo capítulo de todo o Bhagavad. E ele vem para responder as perguntas feitas pelos sábios de Naimisharanya. Os sábios de Naimisharanya são
assim, encabeçados por Shaunakarish, é o principal, o mais velho entre eles, Shaunakarish. E eles fazem algumas perguntas para Sutta Goswami, que é o mais velho dentro da assembleia ali. Então, Sutta Goswami vai responder. E é por isso que ele diz, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, a Naranarayana Rishi, ao ser humano supremo, né? Naranarayana Rishi. Então, a deusa, ele chama de deusa, a deusa Sarasvati, e ao autor também, que é Vyasadeva. Então, ele se conecta com o tema e se coloca na posição do orador do Bhagavatam, com todo respeito à origem do Bhagavatam. Então, por isso, aqui é Sutta Goswami falando. Então, assim, uma característica importante do capítulo, o primeiro verso é falado diretamente por Vyasadeva. Então, ele está contando a história aqui, né? Ele está contextualizando. Ele diz: o Grashrava Sutta Goswami, o filho de Romaharshana, estando totalmente satisfeito com as perguntas feitas pelos Brahmanas, agradeceu-lhes e então começou a responder. Aí Sutta Goswami vai tomar a palavra. E aí é que Sutta Goswami começa a oferecer reverências. E aí eles se dirigem, já no verso 5, eles se dirigem aos sábios e glorifica o tipo de pergunta feita pelos sábios. Ele diz que me fizeste perguntas que são válidas, porque se relacionam com o Senhor Supremo. Por isso elas são relevantes para o bem-estar do mundo. Qual a importância de simplesmente analisarmos esse mundo material? É o que temos feito até então, né? Todas as ciências fazem isso. Então ele diz que essas perguntas que são fundamentais e importantes são relevantes para o bem-estar do mundo porque tratam de Krishna. Prabhupada explica no significado que neste mundo todos nós estamos perguntas e respostas, perguntas e respostas. Ele diz, até mesmo os animais estão assim. A gente percebe quando o dia está amanhecendo, um galo começa a cantar. Aqui tem isso, aqui dá para ver isso, porque o vizinho aí tem galo. O galo começa a cantar. Aí um galo ouve, o outro galo macho escuta o canto daquele galo e aí responde. Então responde cantando também para dizer, olha, eu também estou no pedaço. Você não é o único macho aqui não. Aqui no Ceará tem uma mania de chamar as pessoas de macho, né? Você não é o único macho aqui não. Eu também sou. Aí o terceiro responde. Aí Prabhupada diz que no ninho também é assim, os pássaros no ninho. De manhã eles cantam e a gente ouve, eu não percebi aqui, mas hoje todos os centros urbanos estão cheios de pardais, porque eles são aves que se adaptaram à vida urbana, assim, né? Então, os pardais começam a cantar de manhã e a fazer barulho já no ninho, né? E aí a se mostrar também para as fêmeas e a atacar os machos. Em Campina Grande, um deles resolveu fazer ninho em cima do altar, assim, como se fosse aquele espaço entre a telha, algum tempo atrás. E ele já estava chamando a fêmea, ela já estava indo para lá também para ver se gostava do imóvel. Então eu disse, não, isso não vai acontecer aqui não, senão a aula do Bhagavatam vai ser insuportável, que era bem em cima da cabeça de quem dava a aula do Bhagavatam. Aí eu colei um espelho, que a gente não vê, mas eu colei um espelho assim na madeira,
E aí ele chegou e encontrou outro macho no espelho. E aí começou a brigar com esse macho, dias e dias brigando com o macho. E não venceu o macho. O tempo estava passando e o macho não saía do lugar que ele escolheu para fazer o ninho. Imagine que problema ele estava. E aí ele desistiu e foi embora. E todos que chegam, quando olham, veem o espelho, vão embora. Não, aqui já tem um macho. Aqui não é lugar de... Esse imóvel já está ocupado. E vão embora. Nunca mais fizeram ninho lá. Então, essas perguntas e respostas é o que o Prabhupada fala aqui. Ele diz as bestas... ele diz assim: o mundo inteiro está cheio de perguntas e respostas. Os pássaros, as bestas e os homens estão todos atarefados, perpetuamente fazendo perguntas e dando respostas. Pela manhã, os pássaros nos ninhos ocupam-se com perguntas e respostas. E à tarde, os mesmos pássaros regressam e novamente se ocupam com perguntas e respostas. Os filhotes: tem comida aí, pai? Mãe. E aí os pais: sim, tem. Então, e por aí vai. Essa é a relação de perguntas e respostas. Mas para que servem essas perguntas e respostas? Somente para viver um pouco melhor nesse mundo. Ele diz também: os advogados nos tribunais também estão fazendo perguntas e respostas. Para os jornalistas também estão fazendo perguntas e respostas. Agora nós também temos um jornal, o Jornal Virtual, que está fazendo sucesso. Já estamos no segundo grupo de 260. Então já passamos de 260 leitores inscritos e já começamos a fazer o segundo grupo para poder chegar a 260 outra vez e fazer o terceiro grupo. Eu já mandei a matéria daqui de Fortaleza, de lá do IPOM, que fizemos, e a gente tem que ficar atento para isso, para mandar de vez em quando as matérias das atividades, porque os devotos em outros lugares veem o que nós estamos fazendo, ficam sabendo o que nós estamos fazendo e se animam. Já tem pessoas que comentam comigo e umas comentam com as outras. O Baladeva, que é o editor do jornal lá em Brajadama, ele também diz que as pessoas mandam mensagens para ele agradecendo: eu fiquei sabendo de tal atividade, em tal lugar. Muito legal isso, que os devotos estejam trabalhando assim. Fizemos uma reportagem sobre a Nandini daqui, cantando e tudo, né? Quando ela foi para o Kirtan Fest lá de Recife, e causou uma sensação também. Várias pessoas vieram me perguntar sobre educação, sobre como é que faz isso, como faz aquilo, depois dessa reportagem, porque ficaram felizes de ver que tem uma menina que está liderando o Kirtan agora, que está estudando à distância, que exige um pouco mais de disciplina, né? Estudar à distância exige um pouco mais de disciplina, na verdade. Isso é feito para adultos mesmo. Então, a gente, de uma forma ou outra, está fazendo o papel dos jornalistas que fazem perguntas e respostas. Só que, com o jornal virtual daqui do CGI1, nós estamos procurando seguir os passos desses sábios de Naimisharanya que fazem perguntas relevantes e que trazem assuntos relevantes, os passatempos de Krishna, os passatempos dos devotos. Então, com isso, as perguntas se tornam relevantes e são capazes de satisfazer o eu completamente. Yenatma Suprasidati, uma expressão que aparece 2 vezes nesse capítulo. Yenatma Suprasidati, satisfazer o eu completamente. Então, assim, os sábios estão fazendo perguntas a Sutta Goswami, e Sutta Goswami está respondendo, vai começar a responder, sabendo da relevância das perguntas. As perguntas devem ser relevantes. E a relevância máxima é perguntar acerca de Krishna. A relevância máxima é alguém receber um livro e dizer: mas quem é esse Krishna? Eu vou na casa de Krishna. Eu quero saber quem é esse Krishna. E essa é a relevância, a pergunta mais relevante que alguém pode fazer.
E a partir daí ele começa a obter conhecimento e vai avançando em conhecimento. Então esse capítulo, Divindade e Serviço Divino, aponta quem é Krishna e aponta o serviço a Krishna como o serviço que pode satisfazer o eu completamente. Vejam o próximo verso, que também é muito famoso. Savai punsam paro dharmo yato bhaktira dokshaje haitu ki apratihata yenatma suprasidati yayatma suprasidati. Então aí, esse verso diz: a suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Então, isso já é uma pergunta, porque os sábios da Naimisharanya perguntaram: qual é a ocupação que a gente deve ter? Por exemplo, um filho pré-adolescente tem que ser pré-adolescente, porque o adolescente já foi guiado pelo sistema escolar para escolher a sua profissão, enquanto o pré-adolescente já está começando a ser conduzido para essa maluquice do Enem, do vestibular, para escolher a sua própria profissão. Os educadores estão preocupados com isso, mas essa preocupação ainda não está solucionada. Então, de qualquer forma, o pré-adolescente ouve sobre a importância de escolher uma profissão. O que você vai ser quando crescer? Quem de nós nunca escutou isso? Não? O que você vai ser quando crescer? Então, assim, aqui, os sábios da Naimisharanya também perguntam: qual é a ocupação principal para a humanidade? E Sutta Goswami responde: a suprema ocupação para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Haitu ki apratihata. Haitu ki é uma modificação da palavra reto, que é causa, então ele tem que ser imotivado, sem causa. Haitu ki. E apratihata também deve ser ininterrupto para poder satisfazer o eu completamente. Porque o eu é a alma. E esta alma está encoberta por diferentes estruturas que afastam-na da direção do corpo, do direito de dirigir o próprio corpo onde ela está inserida. Então, para ela ficar completamente satisfeita, ela, como alma espiritual, precisa se ocupar em Dharma, o serviço devocional amoroso à pessoa suprema. E assim a alma, ou o eu, vai ficar satisfeito completamente. Aí também tem outro verso famoso: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Asu Vairagyam Gyanam Cha Yadahaitukam. Esse verso também vai dizer que aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Sri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Gyanacha Yadahaitukam. Então ele obtém conhecimento e obtém vairagya. Ele obtém conhecimento sem causa e desapego do mundo, que é vairagya. Janayati Ashu Vairagyam e Gyanacha Yadahaitukam. Conhecimento e desapego. E ele, através do conhecimento e do desapego, aí sim ele pode viver este mundo, inclusive evitar as ansiedades. Esse foi o tema da nossa palestra ontem, né? Eu mostrava como, através do conhecimento e do desapego, a pessoa separa a ação da reação. E a reação vem, mas a pessoa não se envolve na reação. Embora a gente esteja nesse mundo que é idealizado para a pessoa agir e sofrer a reação, ainda assim, através do conhecimento e do desapego,
ele se desliga desse ciclo vicioso de ação e reação. Tudo bem? Alguma pergunta? Tem uma pergunta do Facebook. Está perguntando qual é o link do jornal que o senhor citou. Nossa, isso é com Baladeva. Tem o Instagram também, não é isso? Deve ter. Tem. Eu sou um mero repórter. Onde eu ando, eu faço reportagem. Eu não sei mais nada. Quem sabe é Baladeva. Jornal CGM, tudo minúsculo, tudo junto no Instagram. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta do Facebook? No texto fala sobre estabelecer-se uma da bondade, alcançar a bondade pura. Para mim, ainda não é assim tão claro essa diferença que existe entre a bondade e a bondade pura. A gente não fala, né? Desses pontos. Quais são os critérios da bondade pura e a diferença que há? A bondade é um modo da natureza material. Você pode estar no modo da bondade, mas não está vinculado diretamente ao Senhor Supremo. A bondade pura, Vishuddha Sattva, é quando você está vinculado ao Supremo. Não apenas em bondade, mas a bondade é vinculada ao Supremo. Porque, por exemplo, os vegetarianos, veganos, intelectuais que cultivam as atividades no modo da bondade, como Sama, Dhamma, Tapa, Socham, tudo isso que são as características naturais dos brahmanas que estão no modo da bondade, como equanimidade, autocontrole, austeridade, limpeza interna e externa. Tem muitas pessoas que fazem tudo isso, mas não estão vinculadas ao Supremo. Então, Vishuddha Sattva, que é a bondade pura, é quando a pessoa está em bondade e ainda assim presta serviço à pessoa suprema. Faz com austeridade à pessoa suprema. Isso é bondade pura. E tem um nível, naturalmente, de desenvolvimento. Eu posso dizer que, por exemplo, atividades em Akara são atividades em Não necessariamente. A karma é a atividade de serviço devocional. Às vezes é dito que está fora da classificação dos modos da natureza, porque é transcendental, digamos assim. A karma é feito para a pessoa suprema. Mas há atividades, a karma que são vinculadas aos modos da natureza. A gente vê vinculadas aos modos da natureza. E elas não são completamente puras, mas elas estão vinculadas aos modos da natureza, por não serem completamente puras. Então, não há uma resposta categórica assim para isso. Há uma transição constante, há uma dinâmica constante na prática do serviço devocional. Uma pessoa ocupada em atividades fruitivas, que são chamados de karmas, né? Aqui também é um significado que Prabhupada define assim, essas pessoas começam a praticar o serviço devocional e ainda assim elas não deixam as atividades fruitivas. Então elas praticam o serviço devocional com karma mishra bhakti, que é atividades fruitivas misturadas com atividades devocionais. E por aí vai. Então não há uma divisão categórica assim, a partir de agora é assim. Mas todos nós que estamos vivendo dentro desse mundo e que somos constantemente assolados pelos modos da natureza material, precisamos definitivamente ter este conhecimento para selecionar qual é o modo da natureza material com o qual queremos trabalhar. E, evidentemente, o mais
o mais favorável à prática de conhecimento transcendental é o modo da bondade. Então nós clicamos para selecionar o modo da bondade na prática do nosso serviço devocional. Entende? Ok? Tudo bem? Vamos parar por aqui? Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias do Senhor.